Evangelho, segunda-feira da quarta semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: Podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: A febre desapareceu ontem, pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: Teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da quarta semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva para o quarto capítulo do Evangelho de São João. Jesus está retornando da Samaria para a região da Galiléia e vai à cidade de Caná, na Galiléia, onde ele havia realizado o milagre da transformação da água em vinho. Bom, aqui se dá um acontecimento de um episódio muito interessante e que tem o seu lugar nesse momento do Evangelho de São João para marcar para nós o testemunho daquele chefe do rei. Ou melhor, deixa o padre pegar aqui a expressão certinha, é funcionário. Aquele funcionário do rei. Falei chefe do rei, falei errado. Funcionário do rei. O que se passa nesse episódio? João vai mostrar para a gente que aquele homem leva até Jesus uma súplica para que cure o seu filho. Jesus lhe dirige uma palavra de certeza. Vai, e teu filho está bem. Ele havia insistido para que Jesus viesse, confiando integralmente no poder do Senhor e se dispondo à tomada de decisão do Senhor. Então aqui acontece o ato de confiança. Eu espero em Ti, Senhor. Não apenas reconheço que és o Senhor, por isso venho a Ti. Eu espero em Ti. Vocês lembram do Evangelho de ontem? É preciso que a gente possa agir na verdade. Então, Deus enviou seu Filho para salvar o mundo. O seu Filho é a luz do mundo. Mas, ao mesmo tempo, é preciso crer no nome do Senhor e é preciso agir segundo o nome do Senhor. Então, a verdade, ela precisa ser atuada, ela precisa ser colocada em prática. Naquele momento, o Senhor, o funcionário do rei, confia em Jesus e espera nele. É a palavra do Senhor que irá definir aquilo que foi feito. Obviamente, como pai,
preocupado por seu filho, ele tenta apressar o agir do Senhor. Ele tem urgência que o Senhor faça algo por seu filho, mas ele em nenhum momento deixa de esperar e confiar em Jesus. Olha que interessante. Porque diante da palavra do Senhor, ele acredita e volta em direção à sua casa. O Senhor poderia ter seguido com ele, o Senhor poderia ter feito algo ali mesmo, o Senhor poderia ter dito, como disse. Apenas com uma palavra curou o seu filho. Ele esperava no Senhor e ele recebeu no coração para si aquilo que foi agradável aos olhos de Deus. Olha aqui o chamado para a gente, meus irmãos. Nós sabemos que Jesus é o Senhor, mas confiamos e esperamos nele e tomamos para nós a escolha feita pelo Senhor, o Senhor, e escolheu não descer com ele até a sua casa para curar seu filho. Mas o Senhor escolheu entregar-lhe apenas uma palavra. E por meio dessa palavra, seu filho seria curado. É significativo isso porque estamos diante do Verbo, o Filho de Deus, o Verbo encarnado. Então João não está contando essa narrativa do Evangelho, não está nos entregando essa narrativa do Evangelho nesse momento, sem uma razão para isso. Eis aqui o Verbo de Deus. Ele entrega a palavra. A primeira cura, o primeiro milagre em Caná foi feito pela súplica da Santa Mãe de Deus para que o Senhor realizasse uma intervenção em favor daquele casal. Né? E a mãe do Senhor disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. O vosso agir deve ser a partir de sua palavra. Então o Senhor acolhe a súplica feita pela Beata Virgem Maria. Ele acolhe a intercessão da Santa Mãe e a coloca em prática, entregando uma palavra aos serventes para que eles realizem, para que eles atuem essa palavra. Então a Santíssima Virgem Maria disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Acolhei a palavra que ele vos disser e colocai-a em prática. E agora, o segundo milagre que acontece em Caná da Galileia se dá com um parâmetro muito semelhante. Estão percebendo? Agora está ficando mais claro, né? Aquele servo suplica ao Senhor uma intervenção em favor do seu filho que está morrendo, e o Senhor escolhe intervir. Então João mais uma vez vai evidenciar esse elemento, escolhe intervir através da palavra. Ele entrega uma palavra àquele homem para que aquele homem possa cumpri-la. Podes ir, teu filho está vivo. Ele poderia continuar ali suplicando a Jesus: eu sei, Senhor, eu sei que ele ficará vivo quando o Senhor estiver, etc. E poderia ter acontecido de várias outras formas um protesto, ou então um desejo de complemento, porque não é que muitas vezes a gente cai no equívoco de protestar contra Jesus em oposição, né? A gente pede sempre um complementozinho a mais. Assim como os fariseus, infelizmente, é só um paralelo, tá? Porque a razão pela qual eles pediam os sinais é bem diferente. Mas eles constantemente pediam um sinal. Então, muitas vezes a gente não acolhe direto o que o Senhor nos fala. A gente pede algum complemento, né? A gente pede alguma coisa a mais, a gente acrescenta um pedido a mais, só para ficar bem fechadinha aquela súplica que a gente fez, né? Porque o Senhor falou uma coisa que não é que vem muito claro para a gente o que é, então a gente dá aquela emendadinha, dá aquele complemento a mais para tentar, pede aquele complemento a mais para ter aquela certeza, né? E infelizmente a gente não age com a completa confiança
e entrega deste homem no Senhor. O Senhor disse: podes ir, teu filho está vivo, e ele foi. O Senhor quis curar aquele pequeno dessa forma, com a palavra, entregando ao seu pai uma obediência. E aquele homem, sem protestar, sem pedir um complemento, sem acrescentar mais alguma coisa, se colocou em caminho e foi de volta para casa ao encontro do seu filho. Antes que ele pudesse chegar em casa, chegou até ele o testemunho da potência de duas realidades: da palavra do Senhor, que é soberana, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, realmente ele é o Filho de Deus, e a segunda realidade, que é a obediência, nos une à vida em Cristo. Então, aquele momento ali, o Pai recolhe essas duas evidências. A evidência do soberano poder do Filho de Deus, a palavra encarnada, o Verbo encarnado, e ao mesmo tempo o quanto a obediência nos une à sua vida. A vida que vem do Senhor é pela obediência e pela perseverança na obediência que o homem terá vida e vida em abundância. Todo aquele que guardar a minha palavra, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Permanecerá em comunhão comigo. E, de fato, aquele Pai guardou no coração a palavra, cumpriu um ato de confiança e obediência ao Senhor e recolheu os frutos de tão grande graça, tão grande tesouro. Ser obediente e esperar no Senhor. Aceita, meu irmão, o que o Senhor faz e como Ele faz. Deixa que o Senhor tome a decisão. E a decisão que Ele apresentar, acata, abraça. Abraça como é agradável ao seu Senhor aquilo que Ele lhe pede. Sem pedir um complemento, um ajuste, isso ou aquilo. João vai dizer que aquele homem pergunta aos servos em que horário aconteceu. E os servos falam e ele imediatamente percebe que foi a exata hora em que Jesus lhe disse: seu filho está vivo. Esse relato de João é mais significativo para a gente, para nós que somos leitores. Mas por que, Padre Fábio? Porque aquele homem estava muito convicto de tudo o que estava acontecendo, do ato de obediência que ele estava cumprindo e do poder e da autoridade de nosso Senhor. Ah, mas ele será que não teve um pouco de dúvida, um pouco de medo? Muito provavelmente deve ter tido, porque a dúvida e o medo, eles vão perpassar constantemente sobre a imperfeição das marcas do nosso pecado. Mas eu lhe asseguro uma coisa, ele constantemente combatia se esse medo e essa insegurança veio em seu coração, pois o relato não deixa dúvidas de que se trata de um homem de fé. Um homem de fé não é aquele que não tem medo e não tem dúvidas, mas é aquele que combate com a palavra do Senhor cada dúvida, cada medo que aparece, para que eles não sejam a última palavra. E a gente vê a evidência dessa verdade quando João acrescenta que acreditou ele e toda a sua família. Ou seja, que ele deu testemunho de tudo aquilo que aconteceu, porque a família viu só o menino ficar bom. Vocês estão entendendo? A família só viu o menino melhorar. Ontem, 13h. Quando ele chega junto da família, ele vai contar o que aconteceu ontem, 13h. E ele vai dizer o que significou para ele ter ouvido aquilo que Jesus disse e como foi aquele caminho até encontrar o servo que lhe deu aquela notícia. Quando João acrescenta que ele e toda a sua família acreditou,
ele está marcando de maneira evidente para todos nós quão grande era a fé no coração daquele homem, mas ao mesmo tempo o quanto Deus realiza as obras para a salvação de todo o seu povo. O milagre realizado não foi um bem exclusivo para o pequeno que estava doente, nem para o seu pai que suplicou, mas um bem para toda a sua família. O ato de amor daquele homem em guardar no coração a palavra do Senhor e praticá-la se tornou fundamental para que sua família pudesse acreditar e fazer o mesmo. Vamos pedir no início dessa quarta semana essa graça. Senhor, dai-me o vigor da fé para que, acreditando e guardando a sua palavra no coração, eu pratique a verdade, de maneira que, através desse ato de amor, tantos outros corações sejam atraídos, Senhor, até a sua palavra. Sejam trazidos para perto de Ti e possam também, com alegria, recolher no coração a sua palavra. E com maior alegria eu lhe peço que a coloque em prática, esta mesma palavra, com grande confiança. A coloque em prática com grande amor. Pois o Senhor, que realiza maravilhas e prodígios no nosso meio, faz isso não apenas para a salvação de alguns, mas para a salvação de todos. Então vem, Senhor, nessa quarta semana, realizar essa obra de renovamento na fé, de adesão completa e, sobretudo, de testemunho da verdade, para que a minha inteira família possa tomar parte nas alegrias pascais. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria e pela intercessão dos santos apóstolos do Senhor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.